E aí, pessoal, vamos gravar a nossa nona jornada Hero aí. Trouxe várias questões aí inéditas, atualizadas. Trouxe aí uma discursiva boa aí, galera. Vamos destrinchar todos esses assuntos aí. Às vezes a aula deve passar um pouco dos 30 minutos, mas vale a pena, viu? Foca ali, lembrando, entre no grupo ali, galera. Tá bombando, tô sempre postando algumas coisas, questões extra-chaves, os slides da aula que eu posto ficam lá também, outras dicas de vídeo, etc. E a galera bate um papo ali, tudo relacionado a assunto de concurso de físico, viu? Tá valendo muito a pena e o pessoal tem interagido muito lá, tô gostando muito do nível do grupo lá, tá, pessoal? Então vamos dar início aqui na aula. Vamos lá. Aqui, slides, jornada 9. Vamos embora, pessoal. Motivação da aula hoje, pessoal. Você pode ir com tudo ou ir para casa. Vamos levar a sério aqui o projeto de concurso público, tá, pessoal? Pegar a sério aqui e com toda a garra que a gente puder. E não vamos deixar falar que a gente fez meia boca as coisas, tá? Vamos fazer o nosso máximo aqui pra gente dizer, poxa, pelo menos eu cheguei lá no dia da prova, tudo que eu podia ter feito eu fiz. Senão você fica com uma sensação muito ruim de, pô, fiz mais ou menos. Bora. Discursivas, ICMS e IPI, disserte sobre imposto ICMS e IPI e, caso haja, as principais semelhanças e diferenças conforme o ordenamento jurídico e jurisprudência. Então, essa discursiva aqui eu quero saber o aspecto geral do ICMS, aspecto geral do IPI, e se há algumas semelhanças ou diferenças contra eles. Isso aqui é uma discursiva bem ampla, você poderia falar de várias formas, de abordar de várias formas, mas eu trouxe aqui um modelinho, tá, pessoal? Vamos lá, vamos destrinchar isso aqui. O ICMS é um tributo estadual que pode ser cobrado com taxas diferentes, variando também de acordo com o tamanho da empresa que paga o imposto. Já o IPI é um tributo de caráter federal, sendo cobrado sobre os produtos que saem da indústria e de mercadorias importadas. Seus percentuais e suas alíquotas são variáveis. Quanto ao ICMS, a Constituição, no artigo 155, dispôs que cabe aos estados instituir o imposto sobre operações, ainda que as operações e prestações se iniciem no exterior. Ademais, a Carta Magna diz que o ICMS será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro estado ou pelo Distrito Federal. A isenção ou não incidência, salvo determinação em contrário da legislação, não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes e acarretará anulação do crédito relativo às operações anteriores. Por fim, poderá ser seletivo, presta atenção se poderá, em função da essencialidade das mercadorias ou dos serviços. Basicamente aqui, trouxe todos os dispositivos condicionais da 155 para a discursiva, aquela mesma ideia. Pô, eu não consigo decorar inciso, artigo, preciso saber disso para discursiva? Precisa. Principalmente se for FGV ou FCC, eles te dão muito mais pontos se você sabe destrinchar os artigos, tá, pessoal? Vamos embora aqui. Apesar de ser um imposto de competência dos estados, a repercussão do ICMS é nacional. Por isso, a Carta Magna dispôs ao Senado a obrigatoriedade e a faculdade de estabelecer alíquotas para o mesmo. Obrigatoriamente, deve o Senado Federal aprovar por maioria absoluta de seus membros e estabelecer as alíquotas aplicáveis a operações e prestações interestaduais e de exportação. Então, essa aqui é a parte obrigatória que o Senado deve fazer. Isso aqui já existe, tá, pessoal? Ressalta-se que, posteriormente, a Constituição Federal foi emendada e a alíquota de exportação se tornou inefetiva, visto que nesta emenda foi concedida imunidade geral para as exportações brasileiras. Já facultativamente, pode o Senado Federal estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas, mediante resolução de iniciativa de 1/3 e aprovado pela maioria absoluta de seus membros. Então, a alíquota mínima, facultativo, 1/3, maioria absoluta. Já a alíquota máxima, nas mesmas operações para resolver conflito específico que envolva interesse de estados, mediante resolução de iniciativa da maioria absoluta e aprovado por 2/3 de seus membros. Aqui o quórum já começa, quórum deliberativo por maioria absoluta, e para aprovar 2/3. Então a alíquota máxima, o rigor é maior. E aqui tem um detalhe que foi cobrado na Cefaz Sergipe, tá? Uma questão lá, que não é qualquer situação que pode estabelecer a alíquota máxima, apenas para resolver conflito específico. Muita atenção a isso, que isso foi cobrado na prova de Cefaz Sergipe, muitas pessoas erraram, e é um detalhe que tem que se dar atenção agora, porque já foi cobrado em prova e pode ser cobrado de novo numa prova de alto nível de álgebra fiscal. Ato contínuo, salvo deliberação contrária dos estados e do DF, nos termos do disposto do inciso, as alíquotas internas nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços não poderão ser inferiores às previstas para operações interestaduais.
Esse dispositivo visa também apaziguar a guerra fiscal dos estados por importação de contribuintes. Autoexplicativo aqui, tá? Vamos dar continuidade aqui. Quando a regulamentação do ICMS, a Carta Magna ordena que somente lei complementar pode. Aí aqui, galera, é todo o rigor da lei complementar. Vamos ver qualquer um? São todos os dispositivos? O ICMS deve definir os contribuintes. O ICMS, a lei complementar do ICMS deve definir, dispor sobre substituição tributária. Ela deve disciplinar o regime de compensação do imposto, fixar para efeito de sua cobrança a definição do estabelecimento responsável, o local das operações relativas à circulação de mercadorias e das prestações de serviços, excluir da incidência do imposto nas exportações para o exterior, prever casos de manutenção do crédito relativamente à remessa para outro estado e exportação para o exterior de serviços de mercadorias, regular a forma como, mediante a deliberação dos estados e do DF, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados, e H. Definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma única vez, qualquer que seja a finalidade, e fixar a base de cálculo de montante que o imposto integre também na importação do exterior, bem, mercadoria ou serviço. Atenção aqui, tá, pessoal, ao H. Isso aqui é o assunto do momento, que é o ICMS monofásico. Inclusive, a lei complementar foi regulamentada recentemente. Eu fiz uma discursiva destrinchando todos os detalhes, tá lá no grupo lá. Nem aquela discursiva copia, que vocês têm que entender essa lei complementar que foi geral do ICMS monofásico, e vai ser cobrado muito em prova, pode vir a ser cobrado uma discursiva, tá? Com efeito, grande parte dos incisos mencionados são atendidos pela Lei Candir, sendo definido contribuinte, qualquer pessoa física ou jurídica realize com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de comunicação de transporte interestadual e intermunicipal, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Aquela coisa que inciso a gente tá saber na objetiva, mas você sabe escrever ela para discursiva, porque ele é um inciso bem grande, tem várias palavras aí, tem um ou ali. Então, vamos reforçar isso aí até o Mato Grosso. Ainda é também contribuinte a pessoa física ou jurídica que, mesmo sem habitualidade, 1. Importe mercadoria do exterior, ainda que destine a consumo ou ativo permanente do estabelecimento. 2. Seja destinatário de serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior. 3. Adquira em licitação de mercadorias apreendidas ou abandonadas. E 4. Adquira lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo e energia elétrica oriundos de outro estado, quando não destinados à comercialização ou industrialização. Dentre as mais importantes operações encontradas estão a aquisição de mercadorias em geral, a prestação de serviços de telecomunicação ou serviços de transporte entre municípios ou estados brasileiros e também a importação de mercadorias. Este imposto incide ainda sobre a entrada de bens importados do exterior, qualquer que seja seu fim. O fato de o bem ser objeto de compra e venda ou doação, ter finalidade assistencial ou cultural, não altera a incidência do ICMS. Apesar da rigidez do tributo, os estados têm o direito de estabelecer convênios para conceder e revogar diversos benefícios fiscais. Quanto ao fato gerador do ICMS, destaca-se que é necessário haver mudança da titularidade, ou seja, a mercadoria deve ser vendida e passada para o nome de algum ou outro comprador. Desta forma, a cobrança do imposto é lícita e o valor devido será arrecadado pelo Estado. Com exceção da energia elétrica e dos derivados de petróleo, o imposto será cobrado no estado da origem da mercadoria ou serviço. Logo, o ICMS varia de acordo com cada estado. Por esse motivo, as pesquisas referentes aos mesmos devem ser levadas em consideração de acordo com a localização. Ademais, a Lei Complementar 87 de 1996 prevê diversos fatos geradores referentes ao ICMS, como também a não incidência e isenção. Sobre ICMS, aspectos gerais, é isso. Eu entendo que isso aqui é tudo que a gente precisa saber de ICMS, dos aspectos gerais. É bastante coisa mesmo, pessoal, não tem jeito. Mas fico reforço aí, é um salário de 5 dígitos, então exige um conhecimento bem profundo. É assim, eu entendo que uma discursiva pode ser cobrada. E é bom que a gente reforce o nosso conhecimento, o objetivo daí mais insumos pra gente. Cada vez que a gente tiver mais insumo, melhor a gente se dar bem no dia da prova, tá? O combate vai ser o único concurso do Mato Grosso tem mais de 10 anos, então vamos chegar com tudo lá preparados, afiados, sabendo inciso, sabendo aspectos gerais, escrever, que a discursiva vai ser o diferencial, tá, pessoal? Ali na CGU teve gente que pulou 100 posições por causa da discursiva, e eu postei ali recentemente que na Receita Federal a gente pulou 400 posições por causa da discursiva. Então, isso aqui tem que ser seu diferencial no dia da prova. Reforça bastante, não fica fazendo só semanalmente, tenta fazer o máximo que você puder e copia a discursiva, lê as discursivas e vamos adiante aqui, tá, pessoal? Quanto ao IPI,
A Carta Magna dispõe no 153, inciso 4º, que compete à União instituí-la. Por ter característica extrafiscal, aí que eu coloco a definição, a extrafiscalidade se opera quando o tributo é utilizado com outras finalidades como além da arrecadação. A função principal do tributo é angariar receitas suficientes ao custeio do Estado. A CF faculta ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar sua alíquota. Como também o IPI deverá ser seletivo, em função da essencialidade do produto, será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores, não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior e terá reduzido seu impacto sobre a aquisição de bens de capital pelo contribuinte do imposto na forma da lei. Ainda, contribui com o imposto sobre IPI e o importador ou a quem ele equiparar, o industrial ou a quem ele equiparar, o arrematador de produtos abandonados ou aprendizes levados a leilão, o comerciante de produtos sujeitos ao imposto, e aqui acaba. Quanto ao fato gerador, o CTN define 3 momentos: 1. Desembaraço aduaneiro de procedência estrangeira. J. Saída dos produtos industrializados do estabelecimento industrial equiparado. E K. Arrematação do produto apreendido ou abandonado quando ocorre leilão. Perceba que o IPI, os aspectos gerais dele é bem menor que o ICMS. Mas não quer dizer que ele é um imposto mais simples, tá, pessoal? Isso aqui são todos os aspectos gerais. Perceba que grande parte aqui, ó, da discursiva, ela está no CTN. Bastava você saber aqueles artigos lá. E essa aqui é a parte referente à Constituição, tá? Vamos embora, que agora a gente vai falar das semelhanças e diferenças, que aqui eu acho que é a parte mais interessante. A primeira semelhança relevante que destaca-se entre o ICMS e o IPI é o princípio da não cumulatividade. A sistemática da não cumulatividade, conhecida como débito vezes crédito, acontece da seguinte maneira. 1. Nas operações de saída de mercadorias, o valor destacado em nota fiscal a título do tributo pelo contribuinte é lançado a débito no seu livro de saída. E o montante lançado a débito refere-se ao valor a ser pago pelas operações. 2. Em contrapartida nas operações de entrada de mercadorias, o valor a título do tributo é lançado a crédito em seu livro de entrada e o montante a crédito refere-se ao valor a ser abatido do respectivo débito do imposto. 3. Ao fim do período, apura-se o montante, confrontando as saídas dos débitos com as entradas, créditos, e, se os débitos ao fim do período forem maiores que os créditos, recolhe-se a diferença. Se ocorrer o contrário, não haverá imposto a recolher no período. Caso o crédito seja maior que o débito, denomina-se crédito acumulado. Isso é a não cumulatividade destrinchada aqui, resumida. Vamos embora. Além disso, no caso do ICMS e IPI, ambos indiretos, quem arca com o ônus tributário é o consumidor final, também chamado de contribuinte de fato. Quem é o contribuinte de fato? É a pessoa que de fato suporta o ônus fiscal. Ambos os impostos possuem caráter regressivo, pois têm uma relação inversa com o nível de renda ao consumidor contribuinte. Dessa forma, prejudica aqueles que têm baixa renda. Como o consumo é proporcionalmente decrescente em relação à renda, isso prejudica mais os contribuintes de menor poder aquisitivo. Explicar aqui o que é o imposto regressivo. O produto, quem está arcando com o produto é o consumidor final, né? Então, quando você vai no mercado comprar sucrilhos, por exemplo, o preço dele é R$10. Ali já tem um ICMS embutido. E no caso do IPI, vamos supor que a empresa X comprou uma máquina por 1.000. Se a empresa X ela tem um capital de 100 milhões, e uma outra empresa Y tem um capital de 10 milhões, você concorda comigo que a empresa que tem o maior capital ela vai pagar menos imposto? A renda dela é maior? É a mesma coisa no caso dos sucrilhos. Uma pessoa que recebe um salário mínimo contra uma pessoa de 10 mil, a proporção do imposto dela é bem diferente. Entende? É isso que quer dizer que é proporcionalmente decrescente. Acaba se tornando um imposto regressivo. Isso é um pouco prejudicial para o sistema financeiro, mas a gente não precisa entrar mais em detalhes que isso. Outro ponto em comum é quanto a essa fiscalidade. O ICMS monofásico, espécie do ICMS, possui a mesma flexibilização de estabelecimento de alíquota que o IPI, sendo também observado, no mínimo, o princípio da noventena. Também, ambos os impostos podem atribuir ao contribuinte ou ao depositário qualquer título a responsabilidade pelo pagamento, em hipótese que o contribuinte assumirá a condição de substituto tributário. A responsabilidade poderá ser atribuída em relação ao imposto incidente sobre uma ou mais operações ou prestações, sejam antecedentes, concomitantes ou subsequentes, inclusive ao valor decorrente da diferença entre a alíquota interna e interestadual nas operações e prestações que destinem bens a serviços ao consumidor final, localizado em outro estado, que seja contribuinte do imposto. E nos dois casos, tanto o IPI como o ICMS, é assegurado ao contribuinte o direito à restituição do valor do imposto pago por força da substituição tributária correspondente ao fato gerador, presumindo que não se realizar. Então, galera, eu entendo que essas aqui são as principais semelhanças. Tem uma outra semelhança que você poderia falar também, que é a da parte da repartição das receitas tributárias, né? Tanto o ICMS quanto o IPI, eles compõem
parte de distribuição para os entes federativos, a gente já abordou isso numa discursiva na aula retrasada, salvo engano. Poderia falar que isso ficaria muito grande, a discursiva eu já entendo que está bem grande, entendo que isso aqui já é bem suficiente, tá? Então vamos abordar agora as diferenças. A primeira seria quanto à seletividade. O IPI privilegia obrigatoriamente bens, perceba essa palavra aqui, obrigatoriamente, bens de primeira necessidade, enquanto que oneram supérfluos, como os cigarros. Além disso, o governo faz uso desse imposto como instrumento de políticas públicas, que o EPI ele é essencialmente extrafiscal também, tá, pessoal? Já o ICMS, facultativamente, ao contrário, né, aquele poderá, exerce a seletividade e, em geral, por ser descentralizado, é mais solene quanto à regulamentação. Exige de exigência de leis complementares, que a gente comentou lá atrás, para evitar a denominada guerra fiscal, favorecendo certos entes federativos. Por fim, como mencionado, os contribuintes e os fatos geradores são distintos. Em outras palavras, a matriz de incidência dos dois repercutem em diferentes cenários econômicos, jurídicos e tributários, distintos, apesar das semelhanças mencionadas. Então aqui a gente terminou a primeira discursiva, galera. Não dá aqui. A gente tem uma outra discursiva aqui. E como aquela primeira discursiva ficou bem pesada, eu trouxe aqui uma discursiva já pronta aqui do Cefaz Sergipe. Pra gente reforçar aqui e lembrar, chamar atenção também. Não sei se alguém, todo mundo já chegou a fazer ela. E é um tópico de auditoria fiscal. E é propriamente auditoria fiscal mesmo. Aqui é sobre presunção de caixa, tá, pessoal? Caixa fictício. Vamos ler aqui, ó. Em auditoria contábil realizada em uma grande companhia comercial localizada em Aracaju, Sergipe, verificou-se a necessidade de auditar o patrimônio líquido da sociedade em razão do expressivo crescimento verificado de um ano para o outro e da existência de indícios que a capacidade financeira dos sócios talvez não permitisse esse aumento de capital, que teria decorrido de um grande aporte de recursos dos sócios, parte em imóveis e instalações parte em espécie, visando a expansão da companhia para outros municípios do estado de Sergipe. Na condição de auditor técnico de tributos do Estado, elabora um estudo de caso anteriormente proposto, abordando necessariamente os seguintes aspectos. Relevância para fins fiscais de um falso crescimento em patrimônio líquido. 2. Principais procedimentos de auditoria a serem adotados. 3. Principais resultados esperados. Então, isso aqui foi um estudo de caso. Eu trouxe aqui uma monografia, onde a pessoa destrincha como que você tem que entender esse estudo de caso, pessoal. Vale a pena a lida, vamos ver aqui, tá? Qualquer que seja a contrapartida dos lançamentos, os suprimentos de caixa devem ser comprovados com documentação idônea e coincidente de datas-valores. O caso da questão fala que há indícios que não houve isso. A simples prova da capacidade financeira do supridor também não basta para a comprovação dos suprimentos efetuados à pessoa jurídica. Por exemplo, a prova da transferência bancária dos recursos do sócio para a pessoa jurídica é apta a comprovar somente a efetiva entrega, mas não a origem. Ou seja, mesmo se, ali no caso da questão, o sócio tivesse o capital para isso, só isso não é suficiente. Então, aquela questão pegou um pouquinho light ainda no estudo de caso, tá? O empréstimo ou aumento do capital em dinheiro com recursos de origem externa comprovada deverá ser feito mediante cheque nominal cruzado em favor da pessoa jurídica, a fim de evitar que os suprimentos de recursos sejam considerados como receitas omitidas. Não basta, todavia, comprovar somente a efetiva entrega do dinheiro. A comprovação da origem dos recursos supridos significa a necessidade de ser demonstrado que os recursos advenientes dos sócios foram percebidos por ente da fonte estranha à sociedade ou se da empresa submetida à regular contabilização. A ausência de comprovação, quer da origem dos recursos utilizados para a integralização de capital, quer da efetiva entrega desses valores à empresa, evidencia desvios de receitas da contabilidade e justifica o lançamento do crédito tributário correspondente. A comprovação deve se dar da origem dos recursos utilizados para a integralização capital, também na efetiva entrega dos valores. A melhor comprovação da efetiva entrega dos valores é a entrega de cheque nominal depositado na conta bancária da empresa. A origem e a efetiva entrega dos recursos para a empresa deverão ser provadas também na liquidação de empréstimos contraídos pelos sócios. A falta de qualquer uma das duas provas constitui omissão de receitas. Se as provas fossem indispensáveis, a omissão de receitas era facilmente praticável do seguinte modo: o sócio contrai empréstimo efetivo e devolve ficticiamente. Então, acho que deu aqui para destrinchar aqui 3 casos de omissão de receita. E aqui, a segunda pergunta é basicamente isso. O auditor deve concluir se foi obtida evidência de auditoria apropriada e suficiente para formar uma opinião. O auditor deve considerar todas as evidências de auditoria relevantes, independente do fato dela parecer corroborar ou contradizer as afirmações das demonstrações contábeis. E aqui você deve falar que procedimento substantivo é um procedimento de auditoria planejado para detectar distorções relevantes no nível de afirmações. Eles incluem testes de detalhes de classes, transações, saldos, contas, divulgações, e os analíticos substantivos
E os testes de controle, procedimento de auditoria planejado para efetividade de aplicação, Então, a gente vai focar aqui nos procedimentos substantivos. Agora vamos ver aqui o modelo da Sebrasp. Esse aqui, ó, é o modelo definitivo deles. E a resposta é discursiva. Então, vamos lá para entender aqui que era aquela questão. Relevância para fins fiscais de um falso crescimento do patrimônio líquido. A auditoria é motivada pela dúvida quanto à efetiva integralização de capitais pelos sócios. Do ponto de vista fiscal, essa questão é relevante porque pode envolver uma geração fictícia de caixa para cobertar recebimento por vendas não escrituradas. Esse acobertamento ocorreria pela injeção de recursos através de fato econômico fictício, no caso, o aumento de capital pelos sócios. Dessa forma, faz-se necessário comprovar o efetivo aumento do capital social utilizado para a documentação suficiente, além de avaliar a correta contabilização dos fatos ocorridos. 2. Principais procedimentos de auditoria a serem adotados. O auditor busca obter evidência de auditoria apropriada e suficiente com relação aos riscos e às distorções relevantes em questão. No caso, a efetiva integralização de capitais pelos sócios. Nesse sentido, procedimentos substantivos como os testes de detalhes de classe, transações e de contas de divulgações, assim como os procedimentos analíticos substantivos, deverão ser executados. O primeiro procedimento é a busca de informações junto aos principais envolvidos nas transações, no caso, os sócios acionistas principais. O primeiro, ele vai indagar os sócios para entender o que está acontecendo. Segundo, a confirmação juntas a terceiros e a indagação do pessoal responsável pode ser usada para sustentar ou refutar as informações obtidas. O sócio vai te falar e você vai procurar com terceiros se eles confirmam o que o sócio está falando. Basicamente é isso, confirmação, circularização, etc. E a seguir deve-se realizar a inspeção de documentos, você vai analisar ao caso, e a conferência dos lançamentos contábeis que difiram, que afetaram as contas do patrimônio líquido. Então, ele vai fazer um recálculo ali, analisar as transações, para comprovar se o que foi dito por A pelos terceiros está correto. E a efetiva entrega dos recursos também exige uma conciliação dos saldos bancários de caixa e o levantamento de registros contábeis em cartórios. Então, lá no cartório, ele deve falar, pô, eu integralizei o capital em tal, você vai olhar o caixa para ver se saiu realmente aqueles 100 mil reais que o sócio colocou na empresa. Tudo isso aqui você já mata o número 2, né? E os principais resultados esperados. Isso aqui deu para você concluir de forma aberta. Você não pode concluir. A gente deu evidências ali no modelo da discursiva dele, suficiente para você concluir. Então você conclui aqui de forma aberta. Realizar todos os procedimentos de auditoria, espera-se obter evidência apropriada e suficiente relativamente à transação e análise. Vários são os resultados que podem ser obtidos nessa auditoria. 1. A transação foi integralmente confirmada, não apresentando qualquer indício de fraude. 2. Verificam-se indícios de fraude, havendo confirmação de que a parte ou a totalidade dos recursos não foi transferida à entidade. E 3. Verificam-se indícios de fraude, não sendo encontrados documentos suficientes para esclarecer a transação. 4. Outras falhas significativas foram encontradas na transação, como erros de contabilização ou outros fatos podendo apontar uma fraude contábil. E 5. Outras conclusões possíveis no escopo da auditoria. Pessoal, isso aqui é um modelo perfeito da Sebrasp. Lembrando que você não precisa, aqui na conclusão, colocar todos os 5. Eu acredito que se você colocasse 3, você já ganha nota máxima. Vamos embora aqui, que a gente tem um tempo curto aqui, tem muita coisa ainda para falar. Agora são as questões, pessoal. 14, Pietro, TCMD, cálculo TCMD, tabela progressiva. No Mato Grosso, a tabela progressiva, tá? Pietro e Pietro estão com dúvidas sobre o valor devido do TCMD ao estado de Mato Grosso. O primeiro recebeu sob causa morte, montante de 1.500.000. A segunda recebeu doação no montante de 1.500.000. Com base nos dados informados, você, como auditor fiscal da Receita Estadual do Mato Grosso, respondeu que o TCMD devido por Pietro e Pietra é, respectivamente, e considere o PFMT no valor de 220 para junho de 2022. Pessoal, aqui o gabarito vai ser letra A, e que eu vou destrinchar, tá? Vamos lá. Resposta. Ó, essa aqui é a tabela. Na transmissão causa-mortes, você tem esses valores aqui. É uma tabela progressiva. E nas doações, você tem esses valores aqui. Como que a gente faz? Cálculo do Pietro. Vamos devagar, tá, pessoal? Até 1.500, você está isento. O que significa? Você vai pegar aqueles 220 lá, multiplicar por 1.500. Então, até 330 mil no Mato Grosso, na causa-mortes, é isento. Segundo passo, até 4.000, o PFMT, ou seja, 220 vezes 4.000, ou seja, mais 880 mil, você tem que pagar 2%, referente a 2%. Então, você pega aqui 880 mil vezes 0,2, você vai chegar ao TCMD devido de 17.600.
Até 10 mil, o PF Mato Grosso, a alíquota é de 4%. Ou seja, 220 vezes 10 mil, você teria um limite aqui teto de 2 milhões e 200. Como a gente já passou do nosso 1 milhão e 500, então a gente vai pegar 1 milhão e 500, subtrair os 880 mil dos 2% e subtrair os 330 mil da isenção. E a gente vai chegar na nossa base de cálculo aqui de 290 mil vezes 4%, TCMD devido a 11.600. Então, Pietro deve 17.600 mais 11.600. Total devido pelo Pietro, 29.200. Qual que é o erro que a galera comete? A galera pega o dinheiro aqui, ó, só título de só, qual que é o erro cometido? A galera pega 1 milhão e 500 lá, ele olha aqui a tabela, e aí ele vai ver assim, poxa, ele está aqui dentro dos 200 milhões, 4%, TCMD devido 60 mil. Não, galera, isso aqui é um erro, tá? E é errado esse tipo de cálculo, tá? Isso aqui também serve, tá? Para o imposto de renda, tá? O cálculo do imposto de renda aí. Fiquem atentos a isso, tá? E a gente, curiosidade, peguei aqui, ó, os 29.200. Efetivamente, ó, Pietro pagou 2% de TCMD, galera. Isso aqui é muito bom, tá? Morar no Mato Grosso aí tá provando ser um lugar muito bom. Agora, o cálculo da Pietro, veja que muda, mas a lógica é a mesma. Então, até 500 o PF, 220 vezes 500, 110 mil, isenção. 220 vezes 1.000, 220 mil, TCMD devido, 2%, 4.400. Agora a gente vai para outra faixa, até 4 mil, né? 880 mil, 4%, 35 mil TCMD devido. Tá, pessoal? 6% até 10 mil, 2.200. A gente já bateu aqui nosso máximo aqui, vamos subtrair. A gente vai chegar na base de cálculo ali, pessoal. 290 mil vezes 6%, 17.400. Então, Pietra deve, soma-se todos os TCMDs devidos, vai chegar a 57 mil reais que ela vai dever, tá? E o erro lá também, que se você fosse fazer, você ia pegar 1 milhão e 500, multiplicar por 6%, chegar a 90 mil e achar que está acertando, só que na verdade não é isso. E a curiosidade é que ela efetivamente pagou aqui 3,8% de TCMD, com a soma desses todos esses percentuais aqui, tá, pessoal? Então perceba como o Mato Grosso é um lugar bom, né? Você pode doar por ano lá 110 mil, ainda depender da UPF, tá? Então é um valor bem interessante, tá? E aqui são os dispositivos que fundamentam, tá? Ó, nas hipóteses, cada faixa será aplicada exclusivamente sobre o montante que exceder o limite fixado, que é o que basicamente está dizendo aqui o cálculo, tá? ICMS e regime especial de fiscalização. O que eu fiz? Eu trouxe duas questões lá do adaptação do Cefaz Bahia aqui, só para a gente relembrar eles, tá? É muito importante, a gente está relembrando alguns temas da legislação tributária para fixar aqui na nossa mente. 15. Em casos especiais e objetivando o cumprimento da obrigação tributária e a garantia da arrecadação, a autoridade administrativa poderá, de ofício na forma regulamentar, estabelecer regime especial para pagamento do imposto, aplicar exclusivamente as hipóteses de omissão, lacuna ou impossibilidade de aplicação da legislação tributária vigente e até que seja a legislação aperfeiçoada pela recadização da respectiva omissão, lacuna ou impossibilidade que motivou a edição de regra de tributação excepcional. Então, esse regime fiscal está relacionado à legislação tributária, tá? Essa omissão não tem nada a ver com a omissão de o contribuinte lançar imposto ou não. Está relacionado à legislação tributária. Prestem muita atenção nisso, tá? E olha a palavra forte lá na legislação exclusivamente, está correto. Secretaria de Estado da Fazenda poderá, conforme disposto em regulamento, exigir a prestação de garantia ao cumprimento das obrigações tributárias, inclusive para fim de concessão de inscrição estadual, em razão de débitos fiscais definitivamente constituídos em nome da empresa, coligados bem como de seus sócios. Dispositivo, nada a comentar, saiba que ele existe e que o secretário tem esse poder, tá? Em substituição, ou em complemento da garantia prevista neste artigo, poderá a Cefaz aplicar aos contribuintes regime especial para o cumprimento das obrigações tributárias. Tá? Então sabe que esses aqui existem, tudo certo, pessoal? Aqui estão os dispositivos. É bem curto isso aqui no Mato Grosso. Isso aqui é a parte da lei geral, tá? No regulamento a gente não chegou a abordar ainda. Aqui vai ser... Aqui tá errado, galera. Aqui são alíquotas, tá? E aqui o gabarito vai ser letra A, tá, pessoal? E vamos relembrar aqui. A alíquota geral do ICMS aqui, ele é de 17%, tá? Os 18% você vai aplicar, ou dizer, os 23% você vai aplicar aqui na cerveja com chopp produzidos por empresas classificadas como micro cervejaria. Perdão, pessoal, que 18% é aqui, ó, nas operações internas de importação realizadas com gasolina
Você vai ter aqui, ó, de Chopp, não, eu fiz confusão aqui, desculpa, pessoal. Chopp 2 vai ser aqui, ó, 18% das civilizações representadas com Chopp. A 3 aqui é 23%, tá, pessoal? A gasolina, tá? A 5, 35% para armas e munições. E a 4 é 25%. Vamos ver aqui, ó. Eu chamo a atenção, pessoal, porque aqui você tem duas alíquotas bem altas aqui no Mato Grosso, tá? Que é 25%. E aqui você tem 35% para armas, tá? É bem diferente isso aqui, tá? Vamos dar andamento aqui. Vamos lá, pessoal. Direito tributário e taxas. Agora eu já comecei a trazer questões adaptadas aqui, que eu acho bem interessante para a gente estar reforçando com os assuntos, tá? Principalmente a FCC, que deve ser a banca aí do Mato Grosso também. A taxa é uma espécie do gênero de tributo sobre a qual é correto afirmar que, gabarito aqui letra E, pessoal, para que seja válida, decorre de edição de duas leis. Lei de natureza administrativa e lei de índole tributária. Quer dizer isso aqui? Isso aqui é uma afirmativa doutrinária que a banca trouxe, tá? Então a banca de vez em quando ela faz isso. Para que a tributação por via de taxa validamente ocorra, me servindo de ditado duas leis. Uma de natureza administrativa, regulando o exercício do poder de polícia ou a prestação do serviço público. Outra de índole tributária, qualificando essas atuações estatais e atribuindo-lhes os efeitos de uma vez realizadas, darem nascimento em concreto a essa modalidade de tributo. Quais são os erros das outras aqui, pessoal? Autorização de sua instituição ocorre a partir de qualquer serviço público, ainda que seja inespecífico e indivisível, não, ele deve ser específico e divisível. B. Se o ente tributante não pode ter competência administrativa, de forma que não tenha poder de polícia ou preste serviço. Pelo contrário, é só tirar o não aqui que você vai ter. A questão estaria certa. Para que seja legitimada, basta haver serviço público sem depender de outras condições. Essa aqui, vamos lá. Você precisa ter outras condições, tá, pessoal? Não basta só dizer isso. E a letra D, difere dos demais tributos por não ter o caráter da divisibilidade. Pelo contrário, a taxa tem um caráter de divisibilidade. Tá? As taxas aqui, vamos ver. E vamos embora, tá? Direito tributário e contribuições. Os regimes próprios de previdência dos servidores públicos são concheados também por contribuições destes. Sobre as contribuições previdenciárias dos servidores públicos dos estados, é correto afirmar que, galera, esse aqui é um tópico da Constituição, o regime geral, diferente do regime privado, ele incide, sim, uma contribuição sobre o valor das aposentadorias e pensões num valor que extrapola o teto do regime geral de previdência. Se o teto do regime geral de previdência é 6 mil, e uma pessoa do serviço público do regime próprio ganha 9 mil, esses 3 mil a mais vai incidir contribuição. É uma especificidade do serviço público. Acho que essa questão aqui a maioria errou, justamente por tentar trazer a lógica do serviço privado. Porque no serviço privado você pode ganhar tanto quanto for, que lá não vai incidir contribuição, tá? Então aqui, ó, dispositivo da Constituição, tá, pessoal? Aqui, ó, excesso demonstrado, não poderá ser inferior. E aqui o gabarito letra D, ó, incidirá contribuições sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo, que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios em percentual igual ao estabelecido pelos servidores de cargo efetivo. Esses aqui são os erros das demais alternativas, tá? Tá? E vou tentar pular aqui para que a gente ganhar tempo, tá? A gente tá um pouco já estourando tempo aqui. Vamos lá para ciência de dados do algoritmo KNN. Galera, eu trouxe aqui 3 questões, uma KNN, uma K-means e a outra basicamente que mistura os dois. Caiu muito na FGV esses algoritmos, são os algoritmos bastante complexos, muitos detalhes, e tem dado um diferencial aí na prova aí, tá, pessoal? Vamos tentar abordar aqui para a gente tentar entender. Já adianto que eu não sou nenhum especialista, mas a ideia aqui é a gente ser concurseiro, galera. Estou na jornada junto com vocês aí. Então vamos destrinchar isso aí. Uma biblioteca está classificando seus frequentadores em grupos literários para facilitar a aquisição e organização dos livros. Isso foi feito aplicando o algoritmo KNN a um banco de dados de usuários da biblioteca, incluindo alguns dos campos de informação como atributos, tais como idade e nível de formação acadêmica. Em um experimento, uma segunda classificação foi feita usando um conjunto maior de atributos, incluindo ambos maior ou menor relevância percebida com relação aos grupos definidos. A segunda classificação tende, o gabarito aqui vai ser letra E, diferente da primeira, pois o algoritmo é sensível a atributos não relevantes. Vamos lá, pessoal, vamos trinchar
algoritmo aqui. Vamos tentar sair dessa aula aqui, tentando aprender pelo menos uma noção geral dele. O que é o KNN? Um algoritmo não paramétrico, ou seja, ele não supervisionado, onde a estrutura de um modelo será determinada pelo dataset utilizado. Este algoritmo também é conhecido como de aprendizado lento, ou melhor dizendo, é um algoritmo preguiçoso. O termo certo é lazy. Os algoritmos do tipo lazy não necessitam de dados de treinamento para se gerar um modelo. O diminui em partes o processo inicial, mas em contrapartida gerará uma necessidade de análise posterior mais apurada. No caso de algoritmos que não necessitam de treinamento, todos os dados obtidos no dataset serão utilizados na fase de teste, resultando em um treinamento muito rápido e um teste e validação lentos, momentos em qual necessitamos estar bem atentos aos resultados gerados. O algoritmo KNN, em geral, obtém melhores resultados em uma baixa volumetria de dados. Caso tenha um aumento significativo de features no seu modelo, será necessária uma realimentação desse modelo, também registros. Ou seja, quanto mais colinas tivermos, mais dados serão necessários. E um cuidado com o overfitting. Overfitting é o sobreajustamento. Os dados eles tentam se ajustar às informações que são colocadas. Isso se chama um erro de overfitting, tá? Ocorre quando estamos em uma matriz esparsa. Aqui não vou tecer comentários. Resumindo aqui, ó, o KNN é baseado no cálculo das distâncias, depende do número de K escolhidos, mas também da relevância dos atributos da classe. E aqui você se recomenda um outro algoritmo para reduzir a dimensionalidade, escolhendo assim os classes mais relevantes. Daqui eu deixo a leitura para vocês, tá? Tem que ler, não tem jeito. Tem que aprofundar nesses algoritmos aí, KNN e KMINS, que está sendo cobrado na FGV e pode ser cobrado no futuro. Não está fazendo diferença da auditoria fiscal, que eu já vou mostrar a próxima questão aí, nível de profundidade, tá? Aqui você tem um resumo, ó. Ele recebe um dado não classificado em média distância de novo em relação a cada um dos outros dados que já estão classificados. Seleciona os casos menores distâncias. Verifica as classes dos dados que tiveram as K menores distâncias e contabiliza a quantidade de vezes que isso apareceu e classifica esse novo dado como pertencente à classe que mais apareceu. Então, resumindo aqui a obra, por ter colocado mais dados, o KNN vai rodar com maior dificuldade. Então, ele é sensível a atributos não relevantes, tá? A ideia é essa. E aqui está um tópico em inglês, que o algoritmo ele performa pior conforme os dados aumentam, tá? Então, ele é afetado pela dimensionalidade, que quanto maior, ele enfrenta duas dificuldades. O processamento computacional fica mais caro, e a distância para achar os vizinhos é maior, e ele não assume os pontos similares bens quando eles estão muito não relevantes, entendeu? Então, basicamente é isso, tá? Aqui agora a gente vai para outra questão, é um tópico bem profundo. Eu estou num grupo lá de TI, chama Canetas Pretas, e eu, de vez em quando peço ajuda pro pessoal lá, né, para eles explicar. A galera lá tenta se destrinchar e tem ajudado muito. Fica a dica aí para entrar aí, tá? No Telegram, tá? Aqui, ó, você faz AM, foi para o auditor fiscal isso aqui, tá? Aqui já mudou, ó, caminhos. São dois algoritmos, pessoal. KNN, não supervisionado, caminhos supervisionado. Qual que é o gabarito aqui, pessoal? Letra D. Ó, isso aqui tá errado, porque não é quadrático. Aqui também vai estar errado, ó, porque não é quadrático. E aqui está certo porque ele recalcula os centroides com base nos indivíduos classificados. Foca aqui no quadrático o erro, pessoal. Vamos agora destrinchar o caminho. Ele é um método de aglomeração clustering, que o objetivo é particionar N observações dentre K grupos, onde cada observação pertence ao grupo mais próximo da média. É utilizado no Machine Learning, aprendizado de máquina, no aprendizado não supervisionado. Então, já ressalvo aqui que eu fiz uma confusão. O caminho é não supervisionado e o KNN ele é supervisionado. É o contrário. Tá vendo como o assunto é bastante complexo? É bem que não cheguei nessa questão ainda, mas a próxima questão já chega lá. Então, qual que é o passo aqui do caminho? Os algoritmos do caminho calculam a distância de acordo com pontos centroides, cada grupo, são escolhidos pelo desenvolvedor supervisor. Depois, o algoritmo caminhos forma grupos com pontos de menor distância para cada centroide. Após isso, o algoritmo caminhos calcula a média da distância de cada ponto para o centroide do seu grupo. Após o terceiro processo, o algoritmo reposiciona o centroide para outro grupo. O algoritmo repete esse terceiro processo várias vezes até colocar o centroide de cada grupo possível. Então, perceba que ele recalcula, tá? Tá essa parte aqui, ó. Tá? A resposta no inciso 3, tá? E ele calcula a média das distâncias de cada ponto. Perceba que em nenhum momento aqui ele fala de quadrático, tá? Diferença agora do caminhos para o KNN. No aprendizado supervisionado, os algoritmos aprendem com dados rotulados. Depois de entender os dados, o algoritmo determina qual rótulo deve ser aplicado aos novos dados com base no padrão e associa o padrão aos novos dados não rotulados. Dois algoritmos comumente usados na área do aprendizado de máquinas são o caminhos e o KNN. O caminhos é um algoritmo de aprendizado não supervisionado, que é utilizado pelo agrupamento, que é o clustering, enquanto o KNN
é um algoritmo de aprendizagem supervisionado usado para classificação. Então vamos fixar isso aí, que a gente mata essa questão aqui do CGU. Foi para TI, bem específico. É uma questão de TI, galera, mas você viu lá que está caindo no auditor fiscal. O examinador não está filtrando se é de TI, se você é fiscal, não. Ele vai cobrar um nível mais alto. Então vamos ficar esperto aí, tá? 2 colegas de um time de ciência de dados discutem um novo projeto do time. Avaliar um grupo de unidades de negócio e tentar, através de algumas características compartilhadas, separá-los em grupos. O objetivo é migrar de um cenário em que são elaborados contratos individuais para um cenário que possam ser elaborados contratos por grupo. Alice acha que deve ser usado um método supervisionado. Ela escolhe o K-means clustering e propõe ajustar hiperparâmetros e C sigma para alcançar o resultado adequado. Então, o que a gente acabou de ver, pessoal, que o K-means, ele não é supervisionado. Ele é não supervisionado. Que é não supervisionado, pessoal. Então, a Alice já está errada. Bob prefere métodos não supervisionados, já que com base de dados não possui dados, entre utilizar naive-Bayes e o decision trees. Aqui, o que aconteceu, galera? Isso aqui são algoritmos supervisionados. Eu trouxe essa questão aqui, eu não cheguei a entrar no naive-Bayes ou decision trees, mas saibam que eles são aqui, ó, galera, ó, supervisionados, tá? Eles vão estar aqui, ó, árvore de decisão, ó, aprendizado supervisionado, KNN, tá aqui, ó, e redes neurais, SVM, regressão linear, naive-Bayes aqui, ó, na classificação. Aqui, aprendizado não supervisionado, caminhos hierárquicos e redes neurais. Então, essa tabela aqui é fundamental, porque algumas questões você vai conseguir matar elas só com essa tabelinha aí, tá? Que foi o caso daqui, ó. Então, qual que vai ser o nosso gabarito aqui, pessoal? Vai ser letra B, ó. Alice e Bob estão errados. Caminhos é um método não supervisionado, não possui os parâmetros C, sigma, e naive-Bayes e decision tree são métodos supervisionados. Perceba que você não precisava saber disso aqui, tá? Só de você saber que caminhos é um método não supervisionado, você já eliminava aqui muitas questões, tá? E também saber que o naive-Bayes era um supervisionado, não tinha como você marcar outra alternativa. Então, terminando, encerrada a parte da TI aqui, vamos para a direito administrativo, licitação. Pessoal, caiu pesado na MP Santa Catarina, licitação, um monte de questão da nova lei. O Herbert Almeida fez um curso gratuito lá no canal de estratégia, vejam ele na segunda tela, tá, pessoal? E destrincha essa lei, tá, pessoal? Você tem que saber todos os detalhes dela para não perder ponto, tá? Esse é o tipo de questão que você mata, se você sabe a lei, você mata ela em menos de 1 minuto. Se não souber a lei, às vezes não sai, e você vai perder muito tempo tentando adivinhar, e às vezes você vai cair no peguinho do examinador. Vamos lá, então? Em janeiro de 2022, o Ministério Público do Estado Delta, após processo licitatório, contratou a Sociedade Empresária Alfa para prestação de serviços de detetização de edifício da sede da instituição. Ocorre que a Sociedade Empresária Alfa deu causa à inexecução parcial do contrato. De acordo com a lei de licitações, após regular processo administrativo, não se justificando a imposição de penalidade mais grave, será aplicada à Sociedade Empresária a sanção administrativa de advertência. Pessoal, esse aqui é um caso bem específico, ó. Aqui são as penalidades que são aplicadas. A sanção prevista no inciso 1, ó, que é a advertência, será aplicada exclusivamente pela infração administrativa quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave. Perceba que justamente está falando aqui, ó, penalidade mais grave, tá? Então é advertência. Então é só nesse caso que você aplica a advertência, tá? Então logo perceba que se trata bem específico da lei. Entretanto, há um macete para resolver a questão. Você poderia fazer por eliminação, tá, pessoal? Perceba que não há censura, se excluir a letra B. O impedimento para licitar o prazo máximo de 3 anos, tá? Você vê que o impedimento licitar ele colocou um máximo de 1 ano. O impedimento licitar ele colocou prazo máximo de 5 anos, não, são 3. Então você já eliminaria mais 2 alternativas. E a declaração de nulidade, o mínimo é 3 anos e o máximo é 6 anos. Aqui depois prazo máximo. Então perceba que você poderia chegar na resposta por, tá? Por eliminação, tá, pessoal? Vamos dar andamento aqui. Licitação. Todos os cargos. De acordo com a nova lei de licitações, a modalidade de diálogo competitivo é restrita a contratações em que a administração, entre outros, verifica a necessidade de definir e identificar os meios e alternativas que possam satisfazer essas necessidades. Com destaques para alguns aspectos. A alternativa que não contém um desses aspectos, pessoal, vai ser a letra E aqui. O objeto com padrão de desempenho, isso aqui não está previsto na lei. Todos os demais estão previstos. Vamos ver aqui. Ó, eu circulei aqui. Eu sempre trago alguns tecidos a mais, tá? Para reforçar o conhecimento. Aqui não teve jeito. Isso aqui tinha que saber a letra da lei, tá? E ele simplesmente jogou aqui, ó. Jogou na alternativa lá. Isso aqui destrinchou em 2 alternativas. E aquela letra E não existe, tá? Então, você tem que conhecer a letra da lei. Ler a lei é essencial também às vezes, tá, pessoal? Faça muitas questões também que você vai entender a lei melhor, tá? Agora, direito constitucional dos municípios.
Após ampla mobilização das lideranças partidárias, o Congresso Nacional aprovou o projeto de lei ordinária disciplinando no âmbito nacional a data da posse do prefeito e do vice-prefeito. O limite máximo de vereadores nas câmaras municipais e os critérios para fixação dos subsídios dos vereadores. O projeto veio a ser sancionado pelo chefe do Poder Executivo, dando origem à Lei Federal número XX. Apesar do apoio partidário, a lei federal gerou grande insatisfação junto aos municípios. Por tal razão, foram solicitadas manifestações de diversos especialistas da área, os quais concluíram corretamente que esse diploma normativo é, letra D, pessoal, inconstitucional, pois a matéria deve ser disciplinada na lei orgânica de cada município, observados os balizamentos constitucionais. Aqui você houve uma invasão do Estado na competência dos municípios. Os municípios são autônomos, tá? Tem auto-organização, auto-administração e capacidade política. E a própria Constituição, a palavra é bem clara, o município reger-se-á por lei orgânica, e na Constituição, a sua lei orgânica deve ter alguns seguintes preceitos. Você tem vários incisos lá. Entre esses incisos, o número 4, que a composição das câmaras municipais será observado o limite máximo de vereadores e o máximo de 55, tá? Decorem isso. E aí você tem os dois incisos lá. Então, a lei orgânica daquele município vai ter que prever esse balizamento constitucional. Se meu município tem até 15 mil, a minha lei orgânica daquele município vai ter que prever 9 vereadores. A ideia é essa, pessoal. Não pode o Estado invadir a competência do município, tá? Deixa eu ver aqui, porque ficou muito claro, tá, pessoal? Só um minutinho. Voltei, pessoal. Eu só fui acender a luz. Estava muito claro aqui, tá? Peço perdão. Direitos constitucionais. Aqui não é dos municípios, tá, pessoal? Eu trouxe duas questões, porque quando eu trago questões assim, eu gosto de trazer mais para ficar bem claro, tá? O presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Alfa, solicitou que sua assessoria realizasse estudos a respeito da possibilidade de ser fixado no âmbito do respectivo Estado um limite remuneratório único para os agentes públicos. Esse limite somente não se aplicaria àqueles agentes que, na sistemática constitucional, tenham como limite remuneratório o subsídio de ministro do STF. A assessoria respondeu corretamente com a ordem constitucional. Vai ser qual a resposta aqui, pessoal? Letra D. Autoriza a fixação do subsídio de desembargador como limite remuneratório único, mediante emenda respectiva à Constituição Estadual, excepcionadas parlamentares. Pessoal, teto remuneratório caiu em toda a prova praticamente de 2022 da FGV. TCU, CGU, Cefaz AM, MP Santa Catarina, MP Gol. É um assunto que foi quase certo e você só tinha que saber isso aqui, galera. Os incisos constitucionais. Então, decora isso, pessoal. Não tem jeito, olha. O subsídio não pode ser de subsídio mensal, aqui você tem os vários limites, e fica facultado aos estados limite único, o subsídio de desembargador, referente a 90,25, salvo engano, não se aplicando para deputados estaduais e vereadores. Saibam isso, pessoal. Você mataria um monte de questão, eu não cheguei a trazer elas aqui, senão ficaria muito... Dando continuidade aqui, galera, vamos pegar ali a parte da auditoria, contabilidade, ficou faltando aqui. A sala ficou um pouco grande, mas vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Auditoria aqui, compilados do Sebrasp. A respeito da auditoria fiscal, considere as seguintes afirmativas. O gabarito aqui vai ser letra B. O auditor deve buscar o entendimento do ambiente de controle da empresa auditada, de forma a identificar a existência de elementos capazes de mitigar os riscos de distorção relevantes ligados a transações com partes relacionadas. 3 também está correta. Para minimizar a ocorrência de fatos da espécie, o auditor deve indagar a administração e os responsáveis pela governança da empresa auditada sobre a ocorrência de algum evento subsequente capaz de afetar as demonstrações contábeis objeto da auditoria, bem como da situação atual de registros realizados com base em dados preliminares ou não conclusivos. Vamos ver o erro da 2. Se após ter sido comunicado pelo auditor, a empresa auditada alterar os serviços de demonstrações financeiras em consonância com o fato que chegou posteriormente ao conhecimento do auditor, este não estará mais obrigado a aplicar qualquer procedimento de auditoria em decorrência da alteração efetuada pela empresa. O erro está aqui, não, este não, ele deverá sim, tá? Galera, isso aqui é o que eu chamo de auditoria normativa. Muitas questões, acho que a maioria, é auditoria normativa, galera. Você tem, claro, uma lógica de auditoria que você poderia aplicar na questão, mas ela nem sempre dá certo, tá? Então, qual que é a solução para isso, pessoal? Fazer muita questão. Auditoria, você tem um banco de dados muito grande. Faça a questão exaustivamente. Até inútil você ver vídeo aula, somente se você fosse ver uma revisão geral. Então, é muito bom você pôr a hora da verdade da auditoria. Acho que é a melhor vídeo aula que você pode ver. E quanto a esses tópicos assim de auditoria, galera, muita questão, tá?
devorem as questões que você vai decorar isso muito mais fácil, essa auditoria normativa, tá? Porque você tem várias normas, vários tópicos, e nem sempre são todos são abordados, tá? Então, as questões te direcionam e você vai absorvendo cada vez mais. Nas demonstrações contábeis, índice de liquidez, aplicado na prova de Cefaz AM. Em X1, uma entidade apresentava índice de liquidez geral de 1,8. No entanto, os contadores analisaram a situação e constataram que a situação financeira da entidade do ano não era boa, de modo que ela não conseguia honrar seus compromissos de terceiros. A segunda opção que indica a limitação do índice de liquidez geral, que pode ter gerado a distorção. Galera, o gabarito aqui vai ser letra E. Não são levados em consideração os prazos de realização dos ativos e de pagamentos dos passivos, de modo que aqueles que vencem no curtíssimo prazo recebem o mesmo tratamento dos que vencem no longo prazo. Então, isso é óbvio, né? O liquidez geral, quer dizer que a empresa tem um pouco ali de solvência, mas não quer dizer que ela consegue honrar os pagamentos para amanhã. Uma coisa é ter caixa para daqui 2 anos, minhas contas a receber, eu posso estar para receber R$100 daqui 2 anos, mas eu preciso pagar uma dívida ali que eu tenho no passivo circulante de 100. Meu caixa só tem 50 agora. Então, eu não estou conseguindo honrar as dívidas agora, pessoal. O liquidez geral não pega esses prazos, entendeu? A ideia é basicamente essa. Você poderia, uma outra alternativa que poderia te confundir, não são incluídos os ativos imobilizados, os investimentos, e são muitas vezes essenciais para o funcionamento da entidade. Galera, isso aqui é uma verdade, é uma alternativa correta, mas ela não tá traduzindo o liquidez geral e muito menos a problemática da questão. Então você tem uma sutileza aqui, tá, galera? Às vezes a FGV aprofunda aí nisso, né? A gente dá uma alternativa que ela está correta, mas ela não responde o que está sendo perguntado. Então, aqui só para relembrar a fórmula da liquidez geral, que é o ativo circulante, mas o não realizável a longo prazo, dividido por ativo circulante e passivo não circulante. Contabilidade de custo geral. Contabilidade Sebrasp. Considere as afirmativas abaixo. Galera, aqui vai ser letra A. Eu fiz questão de trazer 4 verdades Sebrasp aqui de 2022 para a gente fixar. Em condições de normalidade, vai se atingir o ponto de equilíbrio contábil é exigida a venda de um menor volume de unidades que é exigida para se atingir o ponto de equilíbrio econômico. Por que isso é verdade, pessoal? Porque você tem a fórmula do ponto de equilíbrio contábil e você tem a fórmula de equilíbrio do ponto de equilíbrio econômico. No equilíbrio econômico, você tem que adicionar margem de lucro. Então, o numerador vai ficar maior. Se o numerador é maior, o resultado aqui, galera, vai ser maior, entendeu? Então, você vai ter que vender muito mais do que o ponto de equilíbrio contábil. A lógica é basicamente essa. Vamos aqui para o outro. Sistema de custos é condicionado pelas necessidades do sistema de gestão da entidade, o que permite o custeamento dos estoques e alimentação do sistema de informações contábeis gerenciais. Também é mais uma verdade, a contabilidade de custo, o foco dela é fornecer insumos, informações, relatórios para tomada de decisão empresarial. Então, os sistemas de custo têm que estar atrelados aos objetivos estratégicos da companhia. Logo, são elaborados e montados de acordo com tal. Ademais, os custos conseguem segregar os estoques, tudo isso proporcionando relatórios gerenciais e contábeis para tomar de decisão empresarial. 3. O custo de uma entidade é um gasto que deve ser reconhecido como um custo no momento de utilização dos fatores de produção. Verdade. Isso aqui está lá no livro lá do Eliseu Martins, tá? E o custo também só é reconhecido como tal no momento de utilização dos fatores de produção para a fabricação de produto ou execução de serviço. Isso aqui também caiu na Cefaz Amazonas, então não é uma exclusividade da Sebrasp, tá, pessoal? Aqui eu sempre trago questões chaves, tá? A ideia é basicamente essa, eu não estou trazendo aqui qualquer questão não, tá? Para fins de planejamento e gestão, é relevante o fato dos custos variáveis serem praticamente fixos por unidade de produto e os custos fixos serem quase que totalmente variáveis por unidade de produto, ainda que de forma inversamente proporcional. Certo, pessoal? Não confundir. Custo variável, custo fixo é uma coisa. Aqui a gente está perguntando do custo fixo unitário e o custo variável unitário. O que acontece? O custo variável unitário ele é fixo. E o custo fixo unitário, ele varia, pessoal. Porque quanto mais eu produzir, menor é meu custo fixo unitário. Já o custo variável unitário, ele é fixo. Se para produzir é 10, ele vai ser 10, ele não vai variar, tá? A ideia é essa, e ele tá aqui, ó, nessa tabelinha aqui, ó, destrinchado, tá, galera? Dá uma lida aí na tabela, tá? Porque é muito bom, tá? E aqui a sua observação, unitariamente os custos fixos são variáveis, pois diminuem quanto maior for a quantidade for produzida. Observação 2, unitariamente os custos variáveis são fixos, pois permanecem os mesmos independente da quantidade produzida. Ponto. Reforçamos ali a contabilidade de custos, agora vamos para a avançada. Eu trouxe aqui consolidação, 3 questões, vamos matar elas aqui.
consolidar conhecimento aqui, tá, pessoal? A CIA Cravos detém 80% do capital votante da sua controlada. A CIA Rosa, correspondente a 40% do capital total investida. As companhias apresentam os seguintes balanços patrimoniais encerrados em 31 de dezembro. Esse aqui tem um balanço. Ele quer saber após consolidação, pode-se afirmar que o valor da conta participação dos acionistas não controladores em reais é de... Galera, muito aqui das contas, é só para te confundir. Você tem que ter olho de águia. O que é o olho de águia? Nesse tipo de questão, você tem que focar aqui e você tem que focar nisso aqui, ó, no patrimônio. São esses dois únicos dados que você precisa para matar a questão. Todos os outros aqui é só para te confundir, tentar fazer você perder tempo e se cansar durante a prova. Então você vai pegar 20 mil, pessoal, e vai dividir por 5 mil lá, vai dar 40% controlador, tá? Então, quanto que é a participação dos não controladores? É o que sobra, pessoal. 3 mil vai dar 60%. Então, você vai pegar 60% lá, pessoal, e vai chegar num valor de quanto? De 30 mil. Gabarito da TC. Questão que você mata aqui em 1 minuto, pessoal. É questão que você tem que saber, às vezes, o que você está fazendo, tá? O conhecimento, o examinador te privilegia, para quem sabe, porque quem sabe mata uma questão dessa rápido. Agora, quem não sabe vai ficar olhando caixa, vai olhar banco, vai tirar títulos, vai somar aqui, aí vai tentar somar, vai dividir, vai achar percentual e vai se enrolar, tá, pessoal? E vai perder muito tempo. Então, isso aqui é uma questão chave que você tem que saber o macete, que você mata em menos de 1 minuto, ganha ponto e vai embora. Não diferente, galera. FGV também cobrando. A mesma ideia. Aqui é uma questão de lucro não realizado, tá? Que é um assunto mais profundo aqui da consolidação, tá? E que você tem um lucro. Então, o que é a ideia aqui, tá, pessoal? O gabarito aqui vai ser letra B, 75 mil. Qual que é o erro comum aqui? O erro comum seria que a pessoa pegaria 40 mil aqui, mais 45 mil, e aí subtrair daqui, ó, 80 mil e achar um lucro, tá? Pô, mas eu vendi por 85 mil, na consolidação tem que ser 85 mil. Só que não, pessoal, isso aqui é errado, tá? Porque você tem a parte do lucro não realizado. O que é o lucro não realizado, pessoal? Eu só posso considerar o lucro quando eu vendo para terceiros. O que aconteceu aqui? No caso aqui, minha controlada vendeu para mim mesmo. Operação intergrupo. Então eu não vendi para terceiros. E o CPC veda eu reconheci esse lucro, tá? Então você tem que expurgar ele do seu cálculo. E como que é o lucro não realizado? Eu vendi o terreno por 85 mil, eu tinha um custo de 80 mil, lucro intragrupo 5 mil. Quanto por cento eu vou reconhecer? Totalidade dele, 5 mil. Então eu tenho que expurgar ele, eu não posso reconhecer ele, porque eu ainda não vendi para terceiros, ele está lá no meu estoque, esperando para alguém para comprar esse meu terreno. Então ele tem que ser retirado. E qual que é a base dele ser retirado? Não é 85 mil, tá? Você vai tirar da sua base contábil. Sempre o valor contábil, pessoal. Que lá no seu valor contábil é 80 mil. Você entende? Então você vai expurgar 5 mil, o valor na consolidação é isso aqui, 75 mil, tá? Então chama atenção esses detalhes, esses pontos aí de confusão. 3 pontos de confusão. Não é soma, não vou somar lá, não vou reconhecer 85 mil, porque é lucro intergrupo. Segundo ponto, a base de cálculo não é 85 mil, é o valor contábil 80 mil. O terceiro ponto é que você, nesse caso aqui, você expurga 100%. Se fosse uma participação menor, você expurgaria proporcionalmente, tá? Que a gente vai ver exatamente nessa questão aqui, do Cefaz AM. Aqui é um caso diferente, ele não tem 100%, tá? A gente vai chegar aqui e a gente vai ver, ó. Vocês vão apresentar o seguinte balanço. Novamente, galera, olho de águia, só vou olhar investimento, eu vou olhar capital social. Aí, o que aconteceu aqui? Vendi todo o meu estoque para a CIA X. A CIA Y vendeu, ó. Vendeu 12 mil por 20 mil. Tá? E no segundo momento, a CIA X vendeu 60% do estoque, ó, que eu estava explicando, para terceiros por 24 mil a prazo. Assinale a opção que indica no balanço patrimonial o impacto no X na conta. Vai ser 19.200. Que vai ser isso aqui, ó. Ela vai ficar com 16 mil e vai somar mais 3.200. E vamos mostrar por que vai somar só 3.200, tá? E não 8 mil. É justamente isso aqui, ó. Passo 1. Encontrar o valor do investimento. X lá é 16 mil, Y é 20 mil. Então eu tenho 80%. Empresa X. Y vendeu 20 mil para X, lucrando 8 mil. Foco nesse 8 mil aqui. X vendeu 60 mil, 60% para 24, por 24 mil para terceiros. Passo 4, 40% do lucro de 8 mil ainda não foi realizado. Ou seja, 3.200 devem ser eliminados. Passo 5, a participação da controladora é de 80%, de 8 mil, 6.400. Ou seja, daquele lucro de 8 mil, eu teria 6.400. E o lucro não realizado foi de quanto, pessoal? 3.200.
Então, vamos fazer agora aqui a nossa base de cálculo. Vai chegar, ó, lucro realizado, na verdade, 3.200. Então, tem 3.200 não realizado e lucro realizado de 3.200. O que acontece? Eu vou reconhecer uma receita de equivalência patrimonial por 3.200. Então, 16.000 mais 3.200, meu investimento vai ficar avaliado em 19.200. Essa aqui é a fórmula mais formal, tá, pessoal? E aqui é um cálculo mais formal, para quem gosta de fazer. E aqui eu coloquei um macete, tá? Para vocês darem uma aprofundada, dê uma lida aí. Por fim, pessoal, agradeço mais uma vez a atenção aí. Estamos sempre tentando trazer conteúdo de atenção aqui, tá, pessoal? Estamos sempre tentando trazer conteúdo aqui do melhor, tá? Essa aula aqui ficou um pouquinho mais longa, que eu tentei dar uma caprichada aí no assunto. Vou tentar diminuir isso aí, tentar fazer aqui para dar uns 30 minutos, 40 minutos no máximo. E já agradeço a atenção aí. Entre nas redes sociais, vamos conversar no grupo lá, vamos discutir, vamos aprofundar os conhecimentos, tá? São bem interessantes lá. E tô gostando muito aí da galera, tá, pessoal? Obrigado.